Professora Michele, muito obrigada pela apresentação. Eu queria agradecer ao programa pelo convite e principalmente por esse ser o primeiro seminário do ano. Eu acho que é do ano letivo, eu acho que é uma honra. Muito obrigada. Quando a professora Michele me contactou, perguntando se eu gostaria de dar um seminário, eu perguntei sobre o que você quer que eu fale, Michele? Sobre o que a gente está falando, sobre pesquisa, sobre ética, sobre o que já me chamaram aqui, inclusive, para falar sobre o que você quer que eu fale. Sobre os híbridos moleculares de naftoquinonas. Essa é uma das áreas com as quais nós estamos trabalhando no nosso laboratório. Vou mostrar aqui para vocês, então, principalmente híbridos moleculares, naftoquinona, poliamina e complexos metálicos, principalmente buscando atividade anticâncer, mas também outras atividades, bactericida, fungicida, virucida, etc. Porque se sabe que as naftoquinonas têm uma variedade de atividades biológicas. Eu vou falar um pouco a respeito disso. Mas eu queria mostrar para vocês que no grupo a gente está trabalhando com outras coisas também. Então, por isso a pergunta. A gente está trabalhando em colaboração com a professora Célia Romponi, que já foi desse departamento de Química Inorgânica daqui. Nós estamos trabalhando com nanoválvulas ou sistemas nanométricos para entrega de fármacos. Então, basicamente, nanoválvulas que usam como suporte sílica organizada, sílica mesoporosa. Em cima a gente constrói então todo um artefato para que os poros dessa sílica possam ser abertos por um estímulo externo. Aí no caso a gente tem beta-ciclodestrina que está englobando o grupo ferrocenil que a gente colocou na superfície da sílica. Quando o grupo ferrocenil é oxidado, a interação entre essa beta-ciclodestrina e o grupo ferrocenil é muito menor, então essa tampa se abre e o conteúdo do que está dentro dessas nanoválvulas é aberto. No caso de suporte com poros maiores, foi preciso que a gente pensasse numa outra maneira, porque esse tipo de tampa deixava escapar o conteúdo. Então a gente trabalha com nanopartículas de ouro. Nessas nanopartículas de ouro, a gente gruda a beta-ciclodestrina, essa beta-ciclodestrina vai e encaixa no grupo ferrocenil e o mesmo mecanismo de abertura dessa válvula através do estímulo da oxidação, presença de oxigênio e principalmente pode ser catalisada por ácido, né, meio pH 6, 5, é um pH bom para abrir. A gente está também trabalhando com outras tampas que são nanopartículas magnéticas de óxido de ferro e estamos trabalhando também com nanopartículas de ferro, que elas que são os suportes para então ancorar complexos que tenham atividade anticâncer. Aqui vocês podem reconhecer a cisdiamino de cloroplatina. Na verdade, ele aqui é a forma oxidada desse composto. Então, aqui carboxilato, aqui carboxilato. Então, em tumores pobres em oxigênio, essa platina 4+ é reduzida a platina 2+, e a cisplatina é então liberada. Cisplatina é um fármaco usado em tratamento de vários cânceres, então isso funciona. Nós estamos aqui com 2, 3 alunos que co-orientamos nesses projetos, mas hoje, pela escolha da professora Michele, eu vou falar para vocês sobre esses híbridos moleculares, mas eu não queria deixar passar em claro, porque é uma área na qual a gente vem investindo bastante, né? Essa de sistemas nanométricos para entrega de fármacos. Então, por que esse interesse em quinonas? Bom, as quinonas
se constituem num grupo ou numa família de metabólitos de distribuição natural, e vários desses compostos têm aplicações práticas reconhecidas em vários tipos de tratamento, sendo que várias delas chegaram à produção industrial. A gente pode pensar nas vitaminas K, que são importantes no processo de coagulação. Nas mitomicinas, isso aqui é uma ilustração da mitomicina C, que é empregada, por exemplo, em tratamento de câncer de bexiga e outros cânceres. Eu chamo a atenção de vocês aqui que há um grupo ligado à quinona, um grupo amino, só porque mais adiante essa também é uma das justificativas pelo uso, né, de naftoquinonas, aminonaftoquinonas. As antraciclinas também são produzidas por fungos e são usadas também no tratamento de uma variedade de cânceres. Então vocês veem sempre um núcleo quinônico aqui, então aqui antraquinona, anteriormente quinona, e as vitaminas naftoquinona. Bom, como é que essas moléculas atuam? Existem hoje vários mecanismos reconhecidos de atuação de citotoxicidade de quinonas, e talvez um dos mais importantes esteja relacionado à capacidade da quinona, ou naftoquinona, sofrer redução. Então, sofrer redução por enzimas presentes no organismo, né? Então, no meio aeróbico, isto é, onde há concentração de oxigênio, essa redução vai ser por um elétron. O radical pode reagir com oxigênio para formar espécies reativas de oxigênio. Aí a toxicidade está relacionada com isso, então isso resulta no estresse oxidativo. Também esses radicais podem interagir através da formação de ligações covalentes com moléculas biológicas. Isso também pode levar à toxicidade. No caso de termos condições anaeróbicas, isto é, baixa concentração de oxigênio, células em hipóxia, a redução se dá por 2 elétrons. É possível a quebra da quinona e a alquilação biorredutiva. Esses produtos de solvólise podem reagir, então, com o DNA e aí causarem a morte celular ou apoptose, né? Então, esse é bem conhecido. Além desse mecanismo que se relaciona ao processo redox, a gente tem outros, interação das moléculas, das naftoquinonas, das quinonas, com enzimas, como as topoisomerases, que são importantes na duplicação do DNA, né? No processo de reprodução celular. E outros, a intercalação também. Esse exemplo aqui das antraciclinas, nesse exemplo, o mecanismo de ação se dá através da intercalação dessas moléculas planas entre as bases do DNA. Então, há várias maneiras, né, dessas moléculas exercerem o seu papel nessas diversas atividades. Bom, poxa, é tão sensível isso aqui. Não quer ficar aqui. Então, qual é o nosso interesse? O nosso interesse, lá no início, era usar naftoquinonas semissintéticas, porque eu não sou química orgânica, minha formação não é em química orgânica, é aquela formação do químico inorgânico que precisa de sintetizar seus ligantes, as moléculas que ele quer coordenar com centros metálicos, que nosso interesse é mais na área de química de coordenação, mas a gente tem que fazer química orgânica também. Então a ideia inicialmente era transformar naftoquinonas semissintéticas ou até as naturais. Esse daqui é o lapachol, que é extraído do tronco, da casca do ipê. A gente fazia esse processo de extração, né, no nosso laboratório, transformá-los em ligantes nitrogenados, substituindo essa porção ou outras por ligantes nitrogenados,
para complexar, né, a centros metálicos. Por que isso? O Lapachol, reconhecidamente, tem várias atividades, dentre as quais anticâncer também, e as naftoquinonas em geral. E se sabe que muitas vezes a introdução de um fragmento metálico numa molécula que tem atividade pode melhorar a sua atividade. A gente pode sintonizar várias das características dessa molécula, solubilidade, tamanho, lipofilicidade, etc. E o metal também pode sofrer oxidação ou redução. O metal pode perder outros ligantes para então poder interagir com o DNA ou outras moléculas biológicas. Enfim, esse grupo metálico não é um R, não é um radical, é um simples radical. Ele tem vida própria, eu costumo dizer. Tem vida própria e pode então ser usado para sintonizar a atividade de moléculas com atividade biológica. Eu não vou entrar muito nesse detalhe, mas eu quero mostrar exemplos para vocês. Então, quando que isso começou? Eu comecei com uma aluna, quando eu ainda estava na Unicamp, que não queria fazer, na época eu trabalhava com compostos polimetálicos, compostos organometálicos, polimetálicos. Ela não queria fazer essa química, ela falou, eu queria fazer alguma coisa com aplicação biológica. Tá bom. A gente tinha construído uma casa lá em Campinas e a gente tinha feito todo o madeirame em IP. E então eu me lembro de ver o pessoal cortando o IP e aí surgia aquela coisa cristalina amarela. Eu assim, o que é isso? Pelo fato de eu ser casada com um químico de produtos naturais, ele logo me esclareceu, falou, isso aí é Lapachol e tudo. Eu falei, que coisa legal, vou levar para o laboratório, vamos extrair. A gente começou assim, ela pegou e falou, então eu vou tentar fazer isso. Foi bem uma coisa meio sem pensar, e é uma química super barata, vocês imaginam, a gente extrai usando hidróxido de sódio ou carbonato de sódio, que o sal do Lapachol é solúvel em água, filtra, tira a serragem toda e precipita com HCl. Aí, né, se é carbonato, então é uma maravilha, porque sobe aquela espuma toda carregando, né, o Lapachol para a superfície, ótimo de trabalhar. E depois a gente arrumou maneiras de substituir a hidroxila por aminas. Bom, o que a gente viu? Que essas aminas, nossos primeiros testes mostraram que essas aminas, para terem atividade, não podiam ser ciclizadas, porque isso aqui tende a ciclizar. Então elas não podiam ser ciclizadas, então a gente precisava de ter a amina provavelmente com uma ligação NH, a gente não sabia muito bem. Obviamente a primeira coisa que a gente tentou foi fazer complexos disso. Logo a gente viu, e um químico orgânico teria falado na hora, isso daí não vai dar certo. Por quê? Porque o par de elétrons aqui está bem deslocalizado no anel, então não forma nada de estável, né? Bom, então a gente falou, tá bom, então isso não dá certo, então vamos crescer essa cadeia. Vamos então ignorar esse nitrogênio que não faz absolutamente nada, mas vamos construir cadeias em que a gente tenha pelo menos 2 nitrogênios. Quem trabalha com química de coordenação sabe que ter 2 nitrogênios ligados por uma cadeia é ótimo por causa do que a gente chama de efeito quelato, que é um efeito de estabilidade adicional por causa da dificuldade mesmo, né, de você retirar as 2 pontas do ligante. Então, foram feitos, isso daqui até foi feito por uma aluna que eu co-orientei com o professor Ângelo, a Andréia Cunha, que era ótima de bancada, né? E ela não é trivial fazer essas moléculas, só que, bom, elas tiveram atividade citotóxica, e além de inibirem a atividade catalítica da enzima isomerase, como eu disse para vocês que esse é um dos mecanismos de ação, e tiveram atividades com IC50 por volta de 10 micromolar, que não é fantástico, mas é uma boa atividade. Eu só queria chamar a atenção aqui que a gente fez não somente
com o derivado do lapachol, mas também do norlapachol, que tem um grupo CH2 a menos, e da lausona, que tem um hidrogênio aqui, para poder ver o efeito, né, da presença da cadeia, que a gente sempre fala, uma cadeia dessas torna a molécula mais lipofílica. De fato, os derivados do lapachol são mais ativos do que os derivados da lausona, provavelmente por isso. Bom, aí vocês vão me perguntar, e os complexos? Na época, minha aluna ela era uma aluna de mestrado na época, Amanda, não, já era de doutorado, tentou fazer a reação com esse sal de platina, que é platina, bis de metilsulfóxido, Cl2. Esse de metilsulfóxido é muito facilmente substituído por qualquer ligante nitrogenado. Então essa é uma maneira que a gente usa para introduzir o fragmento PT-Cl2. Aí vocês podem imaginar que a gente vai ter PT-Cl2, ClCl, duas aminas, 2 nitrogênios, e isso é bastante semelhante à cisplatina, que é o composto que é usado, muito usado em tratamento de vários cânceres. Só que nesse caso ela teve muita dificuldade em isolar o complexo. O que acontece é que essas moléculas são óleos. Aí a solubilidade ao final do produto, que era solúvel na maioria dos solventes, acabou impedindo a Amanda de isolar o produto puro. E aí, se a gente não isola o produto puro, é muito complicado de fazer teste. Não tem jeito, né? Então a gente meio que deixou de lado. Sempre é assim, um aluno quando começa a trabalhar não dá muito conta, a gente deixa o projeto de lado. Mais adiante, se tem um outro aluno que pega o jeito daquela química, a gente dá aquele projeto de novo para ver se dá certo, né? Então esse projeto está meio que esperando aí para ir adiante. Nesse meio tempo, quem sintetizava essas moléculas foi embora. Então é mais complicado do que simplesmente, né, a realizar a síntese do complexo, né? A outra coisa também que nessa química de platina, um dos problemas é que para a gente conseguir isolar, cristalizar o material, a gente precisa de trabalhar com muita quantidade. Então, muita quantidade disso aqui também não estava sempre disponível. Então, eu até entendo que a Amanda tenha tido essa dificuldade, né? Bom, e aí, o que a gente começou a fazer para tentar entrar nessa química, colocar esses fragmentos metálicos no núcleo naftoquinônico? A gente resolveu partir de outra naftoquinona, que é a 2,3 de cloro 1,4-naftoquinona. A gente sabia, pela literatura, que podia substituir um cloreto muito facilmente. Basta, para isso, reagir com uma amina. A amina primária é bom, a amina secundária não pode ser muito grande, a amina primária é bom. Então, reage com a amina primária na presença de uma base. Em alguns casos, dependendo da amina, isso pode ser feito até em água. Em outros casos, em acetonitrila. E o Javier, que foi meu aluno de mestrado e hoje é meu aluno de doutorado, trabalhou nisso durante o mestrado dele. Substituição, então, de um dos cloros para chegar nessa molécula e, a partir daqui, construir uma cadeia que a gente pudesse, então, empregar para fazer as nossas complexações. Então, ele isolou isso aqui em quantidades ótimas, fez vários estudos, principalmente usando sais de zinco. Por que zinco? Zinco nem sempre, muito pouca coisa é ativo. O zinco é bom porque é barato, zinco 2+. Zinco é D10, não tem elétron desemparelhado. Quando eu digo é D10, configuração D10, todos os elétrons emparelhados. Então a gente pode fazer RMN. Então a gente pode ver se teve sucesso na reação. Então a maneira boa da gente testar a platina 2+, também é diamagnética. Então a gente pode fazer RMN, sem problema. RMN de próton, RMN de carbono, de platina e tudo. Só que platina é caro, né? K2PtCl4, que é o que a gente compra, é caro. Já cloreto de zinco, acetato de zinco, é baratíssimo, né? Então a gente testa primeiro com zinco. Ele fez vários complexos, principalmente aluno de mestrado. Faz primeiro com zinco.
Aí quando pega a mão, zinco, cobre, essas coisas. Se dá certo com zinco, vai para cobre, se dá certo com cobre, aí passa para platina. Mas ele não conseguiu isolar por essa rota, isto é, reação desta amina aqui, lembra, esse par de elétrons está bem deslocalizado, a gente fica com isso, na presença de uma base, para fazer a condensação e produzir a base de Schiff, condensação com o aldeído da piridina, para produzir esse composto, que é um composto bem interessante para a complexação com platina, né? Não conseguiu, acho que nas condições, com o uso de base, nas condições, sempre ocorria a hidrólise da base na hora de separar, da base de Schiff na hora de separar. E aí decomposição do produto, não deu certo. Bom, de qualquer maneira, o derivado do 2-hidroxibenzoaldeído contendo aqui nessa posição bromo foi cristalizado, aqui está a estrutura dele, e o que é interessante é que a gente comprova que de fato esse nitrogênio aqui, essa ligação nitrogênio-carbono é quase uma dupla pela distância de ligação. Aqui a gente tem isso daqui quase plano, então de fato o par de elétrons não está aqui, de fato a gente não pode coordenar nada através desse nitrogênio, né? Bom, se não dava para fazer por aquele caminho, o que acontece? Meu aluno que está fazendo doutorado e que se interessa por sintetizar esse tipo de complexos, porque ele está desenvolvendo um projeto que visa compostos, a obtenção de compostos com atividade antiviral. É um projeto em colaboração com o professor Nick Farrell, da Virginia Commonwealth University. E o professor Nick Farrell tem vindo, né? Ele ganhou uma bolsa, essa do Ciências Sem Fronteiras, então ele tem vindo e o Vitor deve ir para lá, para a Virginia Commonwealth University no ano que vem, e ele precisa desses compostos para poder, na verdade a gente sabe que esse tipo de compostos aqui interage com o dedo de zinco, e substitui o zinco no dedo de zinco, que é importantíssimo, né, nas funções do DNA de vírus. Ele então substitui, e a gente queria ver qual era o efeito da naftoquinona, porque essa substituição é ajudada pelas interações entre a outra parte do ligante, que você pode pendurar o que quiser, e o DNA. Então a gente fez algumas simulações e viu que talvez naftoquinona poderia ajudar isso. Então, o que ele fez? O que ele queria fazer? Ele queria sintetizar esse composto, reagir com o nosso sal de platina, que a gente sintetiza a partir do K2-PtCl4, a gente compra, e para produzir o composto. Então o que ele fez? Ele resolveu fazer um caminho diferente. Então parte da diamina monoprotegida reage com o aldeído da piridina, depois desprotege esse nitrogênio, depois o nitrogênio, essa amina desprotegida na presença de base e na presença da 2,3 de cloro, naftoquinona, levaria a isso. Bom, o que aconteceu? De novo, nas condições da reação, ocorreu decomposição da base, da imina. Então, não era um bom caminho. Vocês estão vendo que, às vezes, a síntese desses ligantes não é fácil. Então, o que ele teve a ideia de fazer e que deu certo? Ele foi e falou assim, eu vou ver se eu consigo sintetizar o complexo, aí eu estabilizo a minha imina, depois eu desprotejo essa amina, normalmente é ácido trifluoroacético de clorometano, e depois eu faço essa reação, e isso deu certo. Então a complexação com esse ligante quelante aqui, né, com a platina,
estabilizou a ligação imínica. Então pronto, chegou no complexo dele por uma rota diferente. Vocês estão vendo como é importante a gente ter o jogo de cintura nessas sínteses, né? Um químico orgânico, acho que nunca pensaria numa coisa dessa, né? Aliás, um químico orgânico não ia querer fazer complexação. Mas a gente tenta pela rota que a gente acha que, né? Primeiro eu vou sintetizar o ligante, depois eu faço a complexação. Mas às vezes vale a pena fazer pela rota de juntar, né, essa parte da molécula com a naftoquinona depois da complexação. Deu certo. Eu não vou entrar muito mais em detalhes, a gente mandou esses compostos para poder eles serem testados e tudo, a gente ainda não tem os resultados, estamos aguardando. O que eu queria hoje contar para vocês é uma história sobre complexos metálicos que nós temos sintetizado com uma classe de naftoquinonas, aminonaftoquinonas, que é conhecida como bases de Mannish da lausona. Essa aqui é a lausona. Quando a gente reage lausona com um aldeído não enolizável e uma amina primária, o que a gente obtém é uma aminometilnaftoquinona. Aqui, ó, vocês têm um carbono assimétrico, né? Então, na verdade, a gente tem carbono assimétrico, os enantiômeros, e aqui a gente tem uma amina que vai ser uma amina secundária. De qualquer jeito, esse nitrogênio não está deslocalizado no anel naftoquinônico e o par de elétrons está livre para se coordenar, né? Essas bases de Mannish são bem coloridas e são conhecidas há mais de 60 anos. A primeira pessoa que sintetizou, ou os dois que sintetizaram pela primeira vez, foram o Leffler e o Hathaway. E o paper foi publicado no JACS em 48. Para que eles fizeram isso? Foi logo depois na verdade, foi durante a Segunda Guerra Mundial, e os japoneses tinham invadido colônias na Indonésia, da Holanda, de onde vinha o quinino para tratamento da malária. Então, os americanos estavam sem quinino e os soldados americanos expostos à malária, né, pelo mundo afora. Então, houve um programa muito intenso de busca de compostos que tivessem atividade contra a malária baseados em outros núcleos, porque quinino, etc., não é muito barato de sintetizar, é uma síntese mais complicada, enquanto que essas naftoquinonas, não. Então, muita gente investiu nas naftoquinonas e uma das classes das naftoquinonas que foram investigadas para isso foram essas bases de Mannish. Algumas delas têm atividade antimalárica. Bom, variando o aldeído e variando o tipo de amina, a gente pode sintetizar um número enorme de bases de Mannish com capacidades de coordenação variadas. Ali, se eu desprotonar aquela hidroxila, eu tenho um ligante em potencial bidentado. Aqui eu tenho um ligante em potencial tridentado, tetradentado e assim vai. Só depende da nossa capacidade de imaginar o que a gente quer, né? E então quem começou a trabalhar com isso no nosso laboratório foi a Amanda, quando ela estava fazendo o mestrado dela. A Cláudia foi uma aluna de iniciação científica que trabalhou. E lembra que eu falei para vocês? A gente começa com cobre, com zinco, né? Ela obteve os complexos de cobre porque ela queria tentar complexos que tivessem atividade bactericida. E a gente sabe que cobre é bom. Normalmente cobre 2+ é bom para isso. Então, por isso que ela começou com os complexos de cobre. Então, ela obteve complexos que a gente diz 2:1 através da desprotonação da hidroxila. A gente tem estruturas, eles são planos, quadráticos planos, aqui o cobre no meio,
nitrogênio, a naftoquinona. Lindos os complexos, ela obteve vários deles. E nos testes de atividade bactericida, o que a gente notou? Que dependendo do substituinte, a gente tinha atividades muito diferentes. Então a gente notou que aqueles que tinham atividade melhor eram aqueles que tinham a hidroxila na posição 2, com substituintes em posição par aqui, ó. Eram os que eram melhores. A gente não sabia muito bem porquê, mas era o caso. Ali no caso, os melhores foram derivados de benzilamina, a gente fez com outras, não muitas aminas, mas foi o que foi melhor. O problema é que a complexação levou à desativação dessas bases de Mannes. Aí a gente ficou assim, ué, mas por quê? Cobre é bom, cobre 2+ é bom, as bases são boas, por que os complexos não são ativos? A gente tem vários problemas, um deles é a menor solubilidade, são complexos neutros, né? Deixa eu colocar aqui de novo, complexos neutros, que aí vão ter uma solubilidade muito mais baixa do que a base de Mannes. A base de Mannes aqui, a gente pode imaginar que dependendo do meio, ela pode ser desprotonada, tornando ela até mais básica, né? Mais solúvel. Então esse foi um problema que a gente falou, bom, aqui, o que a gente poderia fazer? Substituir esse grupo R aqui, ó. E aí, para ver se torna esses complexos mais solúveis. Mas existe uma limitação. Quando a gente sintetiza essas bases, não vou nem entrar muito detalhe no mecanismo, mas quando a gente sintetiza as bases, é necessário que a base seja insolúvel no meio para ela precipitar e a gente isolar. Se ela for solúvel, o que vai acontecer? Ela vai perder a amina e vai formar, principalmente se a gente tiver excesso de lauzono, um dímero, lauzona e o grupo fenil lá embaixo. Bom, decomposição da base de Mannes, formando quinona metídio, que vai e ataca uma outra lauzona e forma um dímero. Então, então a gente fica assim, bom, se fosse solúvel seria melhor. Mas, se for solúvel, ela não vai precipitar. A base não precipita, a gente não consegue sintetizar. Na síntese orgânica, a gente sempre chega, né, num ponto assim que aí a gente tem que pensar em outra coisa. Bom, o Gustavo, durante o mestrado dele, entre outras coisas, ele investigou uma variedade dessas bases e principalmente a atividade antitumoral dessas bases em função dos substituintes, e ele tentou buscar uma correlação da atividade com o comportamento eletroquímico dessas bases. Eu disse para vocês que as naftoquinonas elas podem ser reduzidas por 1 elétron ou 2 elétrons. Quando a gente faz a eletroquímica desses compostos, a gente vê direitinho a redução por 1 elétron, 2 elétrons, o processo é reversível. E mais, dependendo do substituinte no anel, a gente pode sintonizar o potencial no qual essa redução se dá. Então a gente falou, bom, será que a atividade dessas bases está relacionada com o potencial redox dessas bases? O Gustavo foi o que ele buscou. Já vou dizer de cara para vocês que não, que a gente não encontrou uma correlação, basicamente, se vocês verem aqui. Por quê? Porque esse nitrogênio pouco conversa com o núcleo. E aqui também a conversa não é muito efetiva. Então eu substituir isso aqui no anel ou ter substituintes diferentes aqui, não dá muito efeito aqui. Então os efeitos são muito mais de lipofilicidade dos substituintes do que outra coisa. Então foram testados, a atividade dessas moléculas foi testada num painel
foram 6 células, mas para todas nós testamos em 4 células cancerosas: melanoma, leucemia promiolítica, adenocarcinoma coloretal e glioblastoma. E o que a gente viu? Olha aqui o tanto de moléculas que o Gustavo fez. Ali eu coloquei para vocês verem a pessoa com quem a gente colabora, que é a professora Letícia Lotufo, lá da Federal do Ceará, que faz os testes de atividade anticâncer para a gente. Então, o que nós fizemos? Veja aqui, as classes são assim. Aqui é série A, B, C, D, E, F, G, H, I. Aqui são os substituintes R, aqui no nitrogênio. Então, a gente variou o tamanho da cadeia, variou a natureza da cadeia, até colocou essas aminas protegidas, etc. O que a gente viu? Que as melhores bases são aquelas que têm grupo OH na posição 2 aqui, dessa fenila, ou derivado da piridina carboxaldeído, que tem esse nitrogênio aqui. Quando a gente vai e substitui, muda a posição desse OH aqui para a posição 3 aqui, veja aqui, deixa eu falar aqui, eu coloquei só os valores contra isso daqui HL, sempre esqueço, leucemia. Então, e os valores de C50 e micromol por litro. Vocês estão vendo aqui que os valores de C50, quando a gente tem a hidroxila na posição 2, estão por volta de 5, 6, 8, aqui na piridina 4,7, aqui mantendo constante A é butil. 4A é benzil, esse aqui. Enquanto que quando essa hidroxila passa para a posição 3, veja aqui, aí ele deixa de ter atividade. Certo. Dependendo do tamanho da cadeia, a gente viu algumas modificações também. Olha aqui, 5 é butil, 6 é... 5 é butil, 6 é ptil e 7 é decil. Então a gente melhora a atividade quando aumenta o tamanho da cadeia, mas depois de um certo tamanho já não faz muita diferença. Então isso aponta para a questão da lipofilicidade também, né? Essas daqui não foram ativas. O que são essas? Com substituintes de cloro, nitro e sem substituinte. E sem substituinte, não foram ativas. Mas essas duas aqui, já que elas não eram citotóxicas, a gente falou, vamos ver se elas têm atividade antiviral. Porque elas não podem ser citotóxicas. Por quê? Porque se a gente vai dar para o hospedeiro lá do vírus, ela tem que matar só o vírus, não pode matar o hospedeiro. Então não pode ser citotóxica, né? Então vamos falar, de repente, a gente está com um projeto com a Isabel Paixão, lá do Instituto de Biologia, que trabalha justamente com atividade antiviral. Então nós mandamos para ela e foi fantástico. Veja aqui, a referência é o aciclovir. Então aqui tem os valores de CC50, 24, 72 horas, o EC50 e o índice de seletividade. O índice de seletividade vai ser, aqui é efeito citotóxico, então a gente não quer efeito citotóxico e a gente quer muito efeito antiviral. Então, se a gente quer efeito antiviral, isso aqui tem que ser bem baixo. Se a gente não quer ação citotóxica, isso aqui tem que ser bem alto. Tá certo? Porque isso está querendo dizer que a gente precisa de muita... Engraçado. Que a gente precisa de muito composto para matar 50% das células. Aqui a gente precisa de pouco composto para matar 50% das células. Por outro lado,
aqui, a atividade antiviral, a gente quer pouco composto para matar 50% dos vírus. Então, esse composto aqui, que é justamente o derivado contendo nitro, foi ótimo. Ele tem aqui um índice de seletividade que é justamente, o que é índice de seletividade? Isso, o CC50 dividido pelo EC50. Então, que nos deu um valor bastante alto, mas muito mais alto do que o aciclovir, que é o que é usado. Bom, isso foi feito contra herpes vírus 5 bovino. A gente tem esse projeto da FAPERJ para a melhoria do gado leiteiro aqui no estado do Rio. Então foi muito bom isso que a gente achou. Aí a Isabel e a Helena trabalha com... Helena Castro trabalha com atividade bactericida, estudo de atividade bactericida e principalmente ela também faz cálculos em sílico para ter ideia de quais são os substituintes que são melhores para induzir uma determinada atividade. Pois bem, a gente então testou contra HSV1, o vírus HSV1. O que é isso? Aquele herpes vírus, aquele que dá na boca e tudo. Nesse caso foi interessante, eu estou só apresentando os índices de seletividade aqui, vocês estão vendo que o melhor índice de seletividade foi justamente para essa de cloro aqui com 1. Então, apesar delas não serem más, mesmo a 3, oh meu Deus está muito grande, mesmo a 3 está próxima do aciclovir, essa daqui foi ótima. Nesse caso foi possível fazer os estudos de mecanismo de ação e o que o pessoal viu? Que essas duas moléculas contendo o R igual a N-butil ou benzil, elas inibem a expressão de uma mesma enzima. O ciclo do vírus é dividido em 3 etapas, então elas inibem uma enzima da terceira etapa, do late stage que eles chamam, a mesma enzima. Essa terceira aqui não inibe. Eles não sabem ainda muito bem como é que é, né, a ação dela, mas essas duas inibem essa divisão no final. Então, o pessoal fala assim, olha, isso daí é um potencial muito grande, porque muitas dessas moléculas que são usadas, o aciclovir, por exemplo, é virucida, ele mata no estágio inicial. Mas e se sobrarem outras? É importante que se tenha outras moléculas que sejam capazes de matar nos estágios finais também, né? Então, agora o que o pessoal está fazendo é teste em vivo, porque até agora os testes foram todos feitos in vitro, então estão sendo feitos os testes em vivo. Bom, a vantagem, quando o pessoal chega para nós e fala assim, agora nós vamos precisar de 5 gramas dos compostos para fazer teste em vivo, a gente faz, porque é super fácil de sintetizar esses compostos, a gente sintetiza em escala de 4, 5 gramas de cada vez. Isso é uma vantagem, né? Outras moléculas naturais que possam até vir a ter atividade muito melhor, chega na hora de você aumentar a escala da síntese, ou da obtenção, né, no caso de natural, é impossível. Então esse também é um outro ponto que a gente precisa de pensar muito quando está avaliando, né, moléculas para serem testadas. O que adianta? Vai nos dar um paper, mas depois, se a gente quiser levar mais adiante, é complicado, né? Então a gente acabou de submeter esse trabalho esse ano, vamos ver se é aceito. Aí agora eu queria mostrar alguns exemplos de complexos para vocês, de trabalhos relacionados com complexos de diversas bases de Manish que a gente sintetizou. Essa daqui, por exemplo, é derivada da piridiano carboxialdeído e da aminometilpiridina. Então, quando a gente coloca na presença de um equivalente de sal metálico, que pode ser zinco ou cobre, feito, eu disse para vocês, zinco 2+, é ótimo, que a gente vai, pega o composto, leva para o RMN e vê se coordenou. Esse hidrogênio aqui sente muito o efeito da coordenação e esse aqui também, então é indicativo, bate o olho, já viu se coordenou ou não coordenou. Nesse caso a gente teve a sorte, teve a estrutura cristalina do complexo de zinco. Mas, por exemplo, a gente também vem trabalhando com cobalto. Por
Por que cobalto? Os estudos com cobalto são interessantes porque o cobalto tem 2 estados de oxidação estáveis e acessíveis. Cobalto 2+, cobalto 3+. O cobalto 2+, a gente compra cloreto de cobalto, é estável e tudo. Mas, na presença de ligantes nitrogenados, o que acontece? O 2+ fica instável e o cobalto 2+ é oxidado pelo oxigênio do ar, dando complexo de cobalto 3+. Bom, complexos de cobalto 3+ são muito estáveis. Por quê? Cobalto pertence ao grupo 9, cobalto 3+ é D6. Quem já fez química de coordenação sabe disso. D6 com ligante campo intermediário ou forte, o que vai dar? Composto diamagnético, extremamente estável por causa da energia de estabilização do campo cristalino alta, menos 24 dQ. Lembram disso? Então, tem muita gente estudando complexos de cobalto como carreadores de fármacos. Então, você injeta o complexo de cobalto coordenado a um fármaco. O cobalto 3+ está ligado fortemente a esse fármaco. A hora que esse fármaco chega numa região em hipóxia, principalmente tumores sólidos, aí o que vai acontecer? Não tem oxigênio, mas tem as enzimas redutoras no organismo. Então o cobalto 3+ passa para o cobalto 2+ e o complexo se quebra e libera os fármacos. Tá certo que a gente fica com cobalto no organismo, né? Mas quem fica com platina fica com cobalto, né? Então é isso. A gente investigou uma série dessas bases de Mannes para isso. Como é que a gente sintetiza? Bota cobalto 2 na presença da base de Mannes. Nesse caso a gente viu que o que se formava era, isso é super interessante, olha aqui, cobalto 3+, menos, e Cl-. Então contra-íon é a base de Mannes desprotonada. Mas a gente viu que se a gente usasse trietilamina para ajudar essa desprotonação, o rendimento do composto então aumentava. Por outro lado, veja essa base aqui, ela só tem 2 nitrogênios, 2 pontos de coordenação de nitrogênio e um OH. Quando a gente coloca na presença de cobalto 2+, independentemente do contra-íon, isso aqui é um contra-íon não coordenante, isso daqui é um contra-íon coordenante. O que acontece? A gente obtém o mesmo tipo de complexo. No caso, vocês conseguem ver que isso daqui está relacionado com isso daqui? É diferente, mas está relacionado. Nos 2 casos a gente tem 3 pontos de coordenação. 3 pontos de coordenação. A gente obtém o mesmo tipo de complexo. Nitrogênio, nitrogênio, O-. Nitrogênio, nitrogênio, O-. Veja que a gente obteve uma estrutura cristalina desse complexo. Agora, como é que por que usar um sal e nem o outro? Bom, eu não vou usar perclorato se depois eu vou usar os compostos para fazer os testes de atividade biológica. Eu teria que usar cloreto. O problema é que os sais de perclorato são maravilhosos, são solúveis, depois dá para cristalizar. E os sais de cloreto são uma droga, porque precipita, tudo é insolúvel. Então tá aí, voltamos. Então o que usar? Talvez nitrato também não é muito bom, porque pode ser reduzido, né? Mas tem sulfato, aí a gente tem que procurar, aí volta, né, na parte da inorgânica, né, para ir fazer os testes, a gente precisa de ter os sais adequados. Bom, a gente viu que a natureza dos produtos depende muito do tipo do íon metálico. Vou dar um exemplo para vocês. Se a gente parte dessa base de Mannes aqui e reage com o cloreto de cobre, a gente obtém um polímero. Mas se a gente parte dessa base aqui e reage nas mesmas condições
a gente obtém um complexo dimérico resultante da interação do cobre com os 2 nitrogênios e o oxigênio, ponte cloreto aqui, vocês estão vendo? E a água que fecha essa esfera de coordenação, e aqui a esfera de coordenação é fechada pelo cloreto. Coloquei ali altas concentrações, porque quando a gente diminui a concentração da solução, a gente obtém outra coisa. E a gente conseguiu entender por quê. Veja aqui, quando a solução é menos concentrada, olha que coisa, a base de Mannes coordenada a esse cobre 2+, e aqui um aminometilpiridina. O que aconteceu? Eu não tinha adicionado aminometilpiridina. Aqui, o que está acontecendo? Quando a solução está pouco concentrada, dá tempo para a coisa reagir e cristalizar. Quando está muito concentrada, reage logo e precipita, acabou. Mas quando a solução está mais diluída, nesse tempo em que o complexo está em solução, o que acontece? Esse processo de decomposição da base de Mannes é catalisado, provavelmente com formação do quinonametídeo e da aminometilpiridina. Aí essa aminometilpiridina se coordena a um dos íons de cobre para poder gerar esse complexo dimérico. Aí vocês vão me perguntar, e aí, você viu a quinonametídeo? Você viu a quinonametídeo? Quinonametídeo é uma molécula extremamente reativa. Então, se tinha água lá na solução, metanol, qualquer coisa, ela vai reagir e a gente não vê, né? A gente até tentou, no início, na santa ignorância, a gente até tentou. Depois eu fui ler a respeito, falei, tô gaga. Óbvio que não vou conseguir ver isso, né? Então, aqui estão as estruturas dos complexos. Esse daqui é com aminometilpiridina, a gente vê ela bem aqui, E a outra molécula é essa. É bonito porque vocês têm aqui as duas, provavelmente, né, a cristalização se deu tão bem porque a gente tem as duas naftoquinonas, uma interagindo, é o que a gente chama de pi-stacking, né, empilhamento pi, que estabiliza o sistema e leva à cristalização. Bom, eu falei para vocês que essa base de Mannes aqui, quando a gente põe na presença de cloreto de cobre, se forma um polímero, é um sal insolúvel que precipita e nunca mais a gente consegue dissolver. Provavelmente por quê? Porque a gente tem a formação aqui do cloreto de cobre, isso daqui é mais ou menos plano, aí um cobre aqui, interage com o cloreto que está aqui, esse cloreto interage com esse cobre interage com... É o que a gente chama de stacking, né? E aí fica um polímero. E com K2-PtCl4? Aí eu só queria abrir um parêntese. Eu falei várias vezes para vocês a respeito de reações, né? E desejo de formar complexos de platina. Então aqui eu estou apresentando para vocês a estrutura da cisplatina e o platinol aqui é chamado de platinol, que desde 1978 é uma solução dessa cisplatina que é injetada na veia para o tratamento de câncer. Aqui no Brasil se produziu isso, o genérico, a partir de 1993, lá em Juiz de Fora. Essa firma Quiral era baseada lá em Juiz de Fora. Hoje eu não sei se eles continuam fabricando isso. Esse certamente é um dos 3 fármacos mais usados no tratamento de câncer no mundo. E hoje se eu li naquela revista da Johnson & Matthey, que metade de todos os tratamentos de câncer envolve o uso de complexos de platina. Por isso tanta gente investiga esses complexos, né? Então, no nosso caso, a gente queria sintetizar compostos que a gente chama de compostos ditópicos, que teriam, por um lado, a atividade associada à atividade da naftoquinona e, pelo outro lado, a atividade da platina. Como é que essa platina atua? Bom, deixa eu só
mostrar aqui para vocês uma molécula relacionada com essas que a gente estava querendo sintetizar, que se chama picoplatina, que está em fase clínica, fase 3, bem avançada, e que tem sido usada no câncer, no tratamento de câncer de pulmão reincidente. Mas eu estava aqui falando para vocês, tá. Então esses são os complexos que a Amanda e o Gustavo sintetizaram, a Amanda no doutorado dela, variando aqui o substituinte e variando também o tipo de ligante. Por quê? A gente queria ver se a interação, que a gente sabe que os complexos de platina interagem com o DNA, a gente queria ver se a interação entre esse núcleo da platina e o DNA era melhor no caso dos complexos contendo cloreto ou no caso dos complexos contendo amônia ligada. Porque aqui a gente teria uma interação eletrostática também possível. Então, veja aí, mesmo caminho com o dimetilsulfóxido, platina dimetilsulfóxido Cl2, os compostos são quadráticos planos, amarelinhos, a gente parte de naftoquinonas que são laranjas, mas os complexos são amarelinhos. Esse complexo aqui contendo as duas aminas coordenadas aqui é um complexo catiônico, né? Porque vocês têm neutro, 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 aí a naftoquinona está desprotonada e tem o nitrato que neutraliza. Bom, aí eu quero mostrar um pouquinho para vocês o que a gente viu em termos de atividade anticâncer. Primeiro, que os complexos cloro, ou que tem os dois cloretos, quando coordenados à naftoquinona, levaram a uma melhoria na atividade. Veja que aqui são os 3 ligantes, contendo butil, epitil e decil, e aqui são os 3 complexos, contendo butil, epitil e decil. No caso de câncer de melanoma, houve uma melhoria. Quanto menor esse C50 em micromol por litro, melhor. Então, sempre a gente chega aqui, na cadeia contendo 7 átomos de carbono, é sempre melhor. Mas nos outros casos, só piorou. Aqui, a gente tem bons valores aqui, no caso do HL2 epitil, mas no caso dos complexos, a gente tem valores maiores de C50. A pergunta é, poxa, eu sintetizei, tomei todo esse trabalho de sintetizar complexos, as naftoquinonas, ligar complexos, e os complexos têm atividade pior do que as naftoquinonas. Então, aquilo que eu estava esperando, que era somar a atividade da naftoquinona com a atividade do complexo, não deu certo. Por quê? Então essa ficou a pergunta. Vou pular isso. Acho que eu devia pular isso daqui, porque já é muita coisa. O Gustavo também desenvolveu complexos de platina 4+. A ideia é exatamente a mesma que aquela que eu expliquei para vocês dos complexos de cobalto 3+ versus cobalto 2+. Platina 4+, platina pertence ao grupo 10, 4+ é D6. D6, energia de estabilização do campo ligante altíssima. Complexos são super estáveis, não se dissociam. Complexos de platina 2+ são D8. D8 já se dissociam muito mais facilmente. Inclusive o mecanismo de atuação desses complexos envolve a dissociação dos cloretos e interação da platina com bases nitrogenadas do DNA, especialmente nitrogênio 7 da guanidina. Então, o que acontece? Se a atividade não foi muito boa, será que é porque aqueles complexos não chegaram a ser perdidos na corrente sanguínea, porque de repente eles podem ter platina muito ávida por qualquer coisa que tenha enxofre? E no meio biológico tem muitas proteínas com enxofre. Então será que ela não foi perdida? Então vamos sintetizar complexos que não sejam reativos até chegar no alvo.
onde a concentração de oxigênio na célula é baixa e a gente tem os redutores. Aí o complexo seria reduzido e a atividade então exercida. Só que o que a gente viu é que a atividade é mais ou menos a mesma coisa, né? Então vocês pegam aqui com epitil, 2C, 2A, 6,4, 8,4, mais ou menos a mesma coisa, não mudou grande coisa. Então não era isso. Então foram feitos estudos de mecanismo de ação. Quem trabalhou nesse quesito foi a Amanda, passou um ano no laboratório do professor Nicholas Farrell na University, chama-se Commonwealth University, Virginia Commonwealth University, e as perguntas que ela fez foram as seguintes: é isso que a gente, quando a gente estuda mecanismo, é isso que a gente faz. Será que os complexos entram na célula? Será que diferentes complexos contendo rabos diferentes, né, cadeias com tamanhos diferentes, acumulam mais ou menos? Será que a atividade está relacionada a isso? Será que complexos com cloro ou amino acumulam igualmente dentro da célula? Depois, dentro da célula, como é que esses complexos interagem com DNA? Então foram feitos estudos de RMN, de espectrometria de massas para poder descobrir isso. Será que eles desenovelam o DNA? Aí foi monitorado por eletroforese em gel a interação. Será que quebram o DNA? Mobilidade eletroforética dos géis dos adultos complexos, DNA plasmídico e DNA celular. Será que inibem as enzimas topoisomerase? Os ensaios de inibição de topo. Então, um estudo bastante grande. A Amanda trabalhou muito, né? E conseguiu fechar o trabalho. Ali a foto do professor Nicholas Farrell, que, aliás, é interessante, ele foi meu orientador de iniciação científica quando eu era aluna na graduação na UFMG. Interessante, né? Ele veio para o Brasil, queria sair, ele estava no Canadá, queria vir para o Brasil, queria fazer a carreira dele no Brasil, foi pescado por um ex-colega de vocês daqui, o professor Carlos Alberto Filgueiras, que foi docente aqui, e ele então passou 8 anos em Belo Horizonte. Na época que ele estava em Belo Horizonte, na UFMG, eu era aluna de graduação. Eu não sabia muito bem o que eu queria da vida, o que eu ia fazer em termos de química, e fui fazer um curso de química de metais de transição. Foi um curso experimental, 6 semanas durante as férias. A gente entrava no laboratório às 8 da manhã e saía às 6, quando saía às 6. E aí eu me encantei, né, por isso, né? Trabalhei com platina e tudo, e fui trabalhar na iniciação científica com ele. Bom, aí, gente, não vou nem falar quantos anos depois, mas muitos anos depois, a gente está aí com um projeto que a gente está desenvolvendo. A Amanda passou um ano lá no laboratório dele, o Vitor também vai para lá para o laboratório dele. Então, a vida, né, tem encontros. Eu sempre penso assim num DNA, né, numa hélice do DNA, a gente está sempre reencontrando, né, as pessoas. Esqueci de falar aqui, os ensaios de topoisomerase foram os únicos que ela não fez lá. O Dr. Floriano Júnior, lá da Fiocruz, quem fez para nós. E o trabalho foi publicado o ano passado. Eu só quero fazer alguns comentários. As medidas de CPMS, como é que ela fez isso? Então, deixava os complexos na presença de célula por 2, 4 e 6 horas, pegava a célula, lavava para tirar os complexos, depois destruía as células e media a quantidade de platina através do ICP-MS. Então, assim, ela sabia o quanto de platina que tinha entrado dentro da célula, né? Então, o que ela viu? Essa platina não é muito boa para entrar, não. Nossos complexos eram muito melhores para entrar. Então, vocês estão vendo aqui 1A, 1B, 2A, 2B. O que é isso aqui? 1A, N-butil, 1B, N-butil, mas é o complexo contendo as aminas. Esses são os clorocomplexos, esses são as aminocomplexos. Veja aqui, 2A, aqui tem epitil. Então, aquilo que a gente estava falando, um rabo,
uma cadeia carbônica contendo 7 átomos de carbono ajuda a entrada do complexo dentro da célula. O que é interessante é que, embora os complexos amino, que são aqueles carregados, quando a cadeia é butil ou heptil, a entrada não é muito boa, veja aqui, quando ela é decil, então a cadeia grande já contrabalança a carga do complexo e já permite o acúmulo. Apesar disso, os complexos não são ativos. Então, entrar dentro da célula, não adianta só entrar dentro da célula. Depois que o complexo entra dentro da célula, ele tem que interagir com o DNA para ele ser ativo. É isso que esse resultado está aqui nos dizendo. A nossa próxima pergunta, que era como é que eles interagem com o DNA, como é que foi feito o estudo? Foi pego um dos complexos, que foi o butil, e aí foi colocado na presença de 9-etilguanina num tubo de RMN, e aí os espectros foram seguidos de tanto em tanto tempo para poder ver o que estava acontecendo. Só para vocês entenderem como é que acontece o processo de interação do complexo de platina com o DNA, a gente diz assim: dentro da célula, enquanto o complexo está na corrente sanguínea, a concentração de cloreto é alta. Então, o complexo não perde o cloreto. Mas assim que o complexo entra dentro da célula, a concentração de cloreto é menor, aí ocorre o processo de aquação. O que é isso? Substituição do cloreto pela água. Uma água e 2 águas. E são esses complexos aquacomplexos que interagem com o DNA, né? E dando os adultos. Então a água é substituída pelo nitrogênio 7 da guanosina. Então por isso que a gente usa como modelo a 9-etilguanina no RMN. Então vou só mostrar aqui para vocês. A gente pode formar um monte de coisas. Então a gente pode, com a base, tanto desprotonar a base de Mannes, quanto substituir o cloreto, a água, né, na posição trans ao nitrogênio da piridina ou cis ao nitrogênio da piridina. E depois substituir por um segundo também. Então a gente pode ter muitas espécies em solução. E isso daqui é o que a gente vê. Vou só indicar aqui para vocês. Aqui é depois de 15 minutos de mistura. Veja que H14, que é esse daqui, H11, que é esse H aqui. E olha aqui como é que a gente vê direitinho que estão se formando outras espécies. A mesma coisa aqui, ó. A gente vê direitinho. Aí a gente pode imaginar qualquer coisa. Aí tem que fazer RMN de platina para poder ter ideia do que é mesmo, quantos nitrogênios, porque o núcleo da platina é sensível a se tem nitrogênio, cloro, nitrogênio, água, e assim vai. Então a gente pode saber. Também, outra coisa que foi importante, e aqui eu estou colocando meu colega Valquimar Carneiro, foram os cálculos para a gente determinar que isômero seria mais estável. E é interessante, o isômero trans é o mais estável porque existe uma ligação de hidrogênio entre aqui é a quinona, né? Entre o oxigênio da quinona e um hidrogênio da 9-etilguanina. Então é o mais estável. Isso a gente só soube por quê? Porque ele fez os cálculos usando a estrutura cristalina que a gente tinha e aí substituindo pela etilguanina. Bom, e aí? Disso tudo, o que a gente tirou? Qual é o mecanismo de ação desses complexos? A gente sabe que os complexos cloro interagem covalentemente com o DNA. Como que a gente sabe? Principalmente através dos dados de RMN. A gente sabe que ocorrem distorções estruturais no DNA, que vão induzir quebras nas fitas do DNA.
A gente sabe que esses complexos inibem a enzima topoisomerase de modo catalítico, isso aí já é um outro mecanismo, e a gente sabe que esses complexos acumulam muito dentro da célula. E se eles acumulam muito dentro da célula e tem uma atividade que não é tão diferente da cisplatina, isso quer dizer que eles são menos ativos do que a cisplatina. Provavelmente porque a naftoquinona é grande e aí tem um impedimento estéreo para que, na interação da platina com o DNA. E os aminos? A gente então descobre que a interação eletrostática, porque as aminas não saem, as aminas são fortemente ligadas à platina. Então a interação eletrostática não é suficiente para induzir a quebra apreciável, né, das fitas do DNA e levar à apoptose. Bom, por outro lado, aí fica aquela pergunta, tá, eu continuo não entendendo por que quando eu complexo minha platina à base de Mannes, os complexos são um pouco menos ativos do que a base de Mannes. Então, a conclusão a qual nós chegamos é que o complexo atua como complexo, como se fosse a cisplatina. E a base de Mannes certamente tem um outro mecanismo. A gente viu que quando deixa a base de Mannes em solução, e isso foi assim, um caso interessantíssimo. Amanda, quando estava fazendo os estudos de interação da base de Mannes sozinha com o DNA, ela fez, rodou no mesmo dia, ela falou, ó, não acontece nada. Eu digo, não faz sentido. Então como é que esse negócio é ativo? Aí eu falei com ela, deixa em contato mais tempo, não seja tão Caxias, deixa em contato mais tempo. Dito e feito, quando se deixa mais tempo em contato a base de Mannes com a célula, e mais, se tem luz, se tem calor, aí acontece que a molécula é muito mais ativa, ela interage com o DNA e quebra o DNA. Então, o que a gente está dizendo? Isso daqui deve estar quebrando e gerando uma molécula ativa. Então, a gente precisa de um estímulo, ou pelo menos de tempo, né, em solução para isso daqui ser gerado. E a nossa proposta é de que essa molécula muito ativa é um quinonametídeo. Que evidências? Já, primeiro que é aquilo que eu acabei de falar para vocês, que as soluções envelhecidas do ligante quebram o DNA plasmídio, enquanto que as novas não quebram, né? A outra coisa é aquele complexo, uma evidência, daquele complexo que a gente viu antes. Lembra que eu disse para vocês? Que quando a gente reage essa base de Mannes com cloreto de cobre e deixa um tempo em solução, o que acontece? A gente isola um complexo em que a gente tem a aminometilpiridina coordenada ao centro metálico. Ué, e o que ficou? O que sobrou? Tem que ter gerado quinonametídeo. Se gerou quinonametídeo, provavelmente é a quinonametídeo que vai e reage com as bases nitrogenadas do DNA, quebrando-as né? E aí matando as células. Um experimento que eu acho que seria fantástico, seria pegar base de Mannes, colocar em contato com um fragmento de, sei lá, 2, 3 nucleosídeos, né, fragmentinhos pequenos de DNA, deixar e ir fazendo espectro de massa para ver se a gente vê o produto da reação do quinonametídeo com o DNA ou com as bases nitrogenadas, porque aí a gente tem que ver, né? Porque se tem, é possível que a gente veja isso, né? E aí a gente está se organizando para poder fazer esse experimento. Então, para onde que a gente está indo? Nós estamos tentando agora sintetizar base de Mannes com esse complexo bem longe. Esse complexo, essa platina não pode interagir com esse nitrogênio, porque esse nitrogênio aqui que a gente está falando que é importante, verdade, isso desprotona, provavelmente isso aqui entra em contato, ajuda a desprotonar e aí ocorre a quebra da base de Mannes com formação do quinonametídeo. Para que a gente tenha a ação dos dois fragmentos, isso tem que estar longe. Então o Vitor está trabalhando na síntese disso daí.
que vai passar por aquele mesmo caminho que eu contei para vocês, porque ele já tentou fazer por aqui, não está dando certo. Então ele agora fez o complexo, que deu certo, lá do outro, e vai fazer a base de Manes com a amina desprotegida desse lado, né? E é importante aqui que ele seja complexado, porque se ele não estiver complexado, esse nitrogênio também pode participar da reação da síntese da base de Manes, dá uma bagunça, porque já foi tentado, dá uma mistureba danada. Então, gente, eu espero que... Ficou bem longa a minha apresentação. Eu espero que eu tenha sido capaz de mostrar para vocês como a inorgânica e a orgânica podem conversar, e principalmente uma pessoa assim leiga em orgânica como eu pode aprender um pouco de orgânica, né, para poder fazer esse básico e principalmente conseguir os complexos que a gente almeja e que tenham atividades melhores do que as bases de Manes, das quais a gente começou. A gente está chegando lá e eu acho que é assim, né? A ciência é assim, né? A química é assim. A gente tem que quebrar a cabeça quando trabalha com química sintética, não tem muito jeito. Ao longo do trabalho, eu fui dando os nomes da maioria dos meus colaboradores, dos meus alunos. Só faltaram o professor Maurício Lansnaster, com quem eu divido o laboratório, e que, além de tudo, é um grande amigo, além de colaborador, e que tem ajudado principalmente no treinamento dos meus alunos na parte de eletroquímica, que é muito importante. Eu não quis falar nada sobre eletroquímica, eu achei que era preferível ter a história sintética do que entrar especificamente numa determinada técnica, mas a gente tem muito trabalho envolvendo eletroquímica nessa tentativa de correlacionar potencial redox com atividade, né? Além disso, eu devo também falar nos cristalógrafos, nos 3 cristalógrafos que se envolveram, né, nesse trabalho. O Carlos Basílio, que já foi meu colega na UF, que hoje está na UFRJ, o Lorenzo, que hoje saiu da academia, e o professor Jackson Rezende, que é o cristalógrafo do nosso laboratório de difração de raio-x lá na UF, que a gente tem um laboratório de difração de raio-x. Acabamos de receber um segundo difratômetro, já está instalado, já está funcionando. Também gostaria de agradecer aos laboratórios multiusuários. A gente tem laboratório multiusuário de RMN, de caracterização de materiais e de espectroscopia, que vem dando um suporte bastante grande à nossa pesquisa. Além disso, aos órgãos de fomento, especialmente Pronex. Nós tivemos 2 Pronex, um coordenado pelo professor Ângelo da Cunha Pinto, envolvendo pessoas daqui e da UF, e o segundo coordenado pelo professor Vitor, também com gente daqui e de lá. E esse projeto Naftoquinonas, tem sido extremamente de muito sucesso e tem colocado a química de quinonas do Rio no mapa brasileiro e até mundial. A gente tem produzido muita coisa relacionada ao tema e tem se mostrado essa tem se mostrado uma área bem fincada aqui no estado do Rio, o que é bom, né? Eu gostaria também de agradecer a vocês pela atenção e, se tiverem interesse em conversar a respeito da química, vocês podem me procurar. Afinal de contas, eu estou ali do outro lado da Bahia, pertinho, né? Nada muito... E tem também e-mail, né? Muito obrigada a vocês.